Olha, é engraçado, né? Porque até hoje as pessoas acham que eu sou historiadora e me falam, você é historiadora, né? Eu digo, não, eu sou filósofa. Aí sempre tem um RS, aqueles risinhos, né? Sempre as pessoas acham graça, E né? eu achei também que você era historiadora. Pois é, Sempre acham graça da pessoa ser filósofa, né? E embora eu não seja, não tenha seguido uma carreira acadêmica e como tenho amigos que entraram comigo e hoje são pós-doutores e autores de livros e tal, eu não segui a carreira acadêmica, mas a filosofia me ajudou a pensar, me ajudou muito a estruturar meu pensamento, minhas ideias, as minhas metas, minhas ações na vida, né? Então, eu acho que a principal ferramenta que a filosofia dá para a pessoa é aprender a pensar e desenvolver melhor, né, as concepções de Raciocínio mundo, as lógico, formas né? de interpretar o mundo e as coisas. Então, eu adorei a faculdade e foi muito bom e é muito bom para mim até hoje. Ainda de vez em quando eu revisito, faço um curso aqui, outro ali, leio, né, estudo, colaboro com amigos que são filósofos e tal, e isso mantém a cabeça sempre esperta. Verdade. É. Vai mantendo. Você falou sobre projeto e como que isso te ajuda a encadear melhores ideias, imagino, né? Organizar as ideias, Sim. se expressar melhor, etc. Mas você chegou a atuar na área? Ou você, logo depois que se formou, você já foi achando outros caminhos? Antes de me formar, eu comecei a trabalhar na Fundação Roberto Marinho, na área também de comunidade. E isso me levou Que você muito fazia lá? para uma atuação social. Eu desenvolvi projetos na área de comunidades carentes. Tinha um programa lá de iniciação esportiva que era de esporte para jovens carentes, na Cidade de Deus. E eu entrei com um programa de artesanato, descobri ali vocações de pessoas de outros estados e tal. E comecei a trabalhar com isso, com as mães dos jovens ali da Cidade de Deus. Enfim, aí comecei a entender um pouco esse universo dos projetos, né? Como é que as coisas acontecem, como é que você, dentro de uma instituição, chega a desenvolver uma atuação com começo, meio e fim, com metas, com resultados, né? O público-alvo e tal. E eu fiquei muitos anos na fundação, depois saí, aí fui fazer o mestrado, aí depois voltei à fundação. Como é que você chegou a entrar na fundação? Assim, Olha, o caminho no começo da fundação, nos anos 80, 1980, para falar a verdade, a fundação estava começando e um dos diretores, Nelson Mélio Souza, que por acaso era amigo de infância do meu pai, tinha voltado dos Estados Unidos, que ele estava na FAO, uma coisa assim, e me conhecia desde criança e perguntou para o meu pai como é que eu estava me formando, né? E ele se interessou, me pediu para mandar uns textos, umas coisas, e eu entrei e fiquei lá até, sei lá, 84. E aí depois eu saí e fui fazer tem um outro cartão na minha vida que é de artista, né? De cantora. É mesmo? Passei uns anos cantando, mas nunca abandonei a minha área institucional, vamos dizer assim, meu lado institucional de projetos. Tanto que logo depois que eu saí da fundação, um desses projetos, que era um projeto aqui em Valença, fechou com uma instituição americana e a fundação. E eu acabei saindo do conjunto, porque eu já estava mesmo também aquilo... Você cantava que na noite, em banda de baile? Olha, esse é um outro podcast, hein? Outro produto, essa conversa é outro programa. Que legal, não sabia. Não, pois é, bom, fazer o mínimo mais breve possível. Fica à vontade. Eu comecei a cantar garota, porque eu sempre gostei de cantar, tocava violão no colégio, essas coisas, e eu montei com os amigos de infância, Quitandinha, onde eu passava férias, uma bandinha, E aí, antes disso, me chamaram para cantar numa casa de blues, a primeira casa de blues do Rio de Janeiro, a Palusa. E aí eu fiquei uns meses lá. Eu cantava com o Celso Blues Boy, não é pouca coisa, né? Ele estava no comecinho de carreira, mas, enfim, foi uma experiência bem legal. E depois teve essa banda que foi formada, o Grafite, e essa banda estourou com principalmente uma música, né? Uma versão que a gravadora nos ofereceu.
e a música estourou e a gente rodou o Brasil todo e tal. Que e, isso, Tá vendo? Não é pouca coisa. Estou falando que é um outro podcast. Tô achando que era um negócio local, não, já teve gravador e tudo, cara. Não, foi, a gente, nossa, a música tocar aí, vocês vão ver que todo mundo se lembra dela até hoje, Como é que chama a música? Mama Maria. Mama Maria. É uma música... Se a gente procurar no YouTube, assim, na internet... Na hora, na hora, vai botar e vai aparecer a Xuxa, a Chacrinha, Globo Você chegou aí nesses programas? Tudo, fiz todo o roteiro. O Fausto Silva, por exemplo, eu conheci lá no buraco do metrô em São Paulo, que tinham Perdido na Noite, que era um programa de rádio. Eu estou falando, você não era nascido. Perdido na Noite eu peguei na TV já. Mas isso lá nos anos 82, 83, era no buraco do metrô em São Paulo. Muito melhor, né, aliás. Um programa muito melhor do que depois ele fez. Mas, enfim, então essa passagem aí pela música foi super legal e muito animada, mas não era minha vocação final. Eu sou uma pessoa ligada mesmo à atuação mais na área institucional. E eu sempre trabalhei com patrimônio. Comecei trabalhando aqui em Valença, isso nos anos, como eu estou falando, né, 84. Um projeto da Inter-American Foundation, quer dizer, o projeto era meu, mas foi patrocinado por essa fundação, junto com a Fundação Roberto Marinho, e era um programa de identificação de artesãos tradicionais do meio rural. Então, os cesteiros, o pessoal da tecelagem, escultores, nessa época vocês devem, não sei se vocês vão lembrar, mas devem saber quem era o Careca. O Careca foi um grande artesão aqui de Valença, um artista mesmo, e um cara muito doido, e tinha um grupo, uma geração de jovens ali na época, e além desses outros mais velhos, mais tradicionais, escultores, tecelãs, pessoas que vinham de famílias ou de tradições de artesanato. E foi assim que eu comecei a minha pesquisa, o meu trabalho em Valença. Meu pai tinha comprado a Fazenda Vista Alegre em 80, eu saí a cavalo por ali em volta e fui topando com muitos cesteiros, muitos artesãos que faziam cestaria, que ainda são famílias que ainda hoje fazem. Não estão mais dentro das fazendas, né? Acabaram vindo para a periferia ou para o Canteiro, Rancho Novo. Enfim, tem ainda famílias de cestaria que são muito tradicionais, né? E lá, já nessa época, me interessei, fiz uma exposição no Rio, aí fizemos esse projeto aqui com feiras e tal, regulares, e foi assim que a minha vida profissional foi se desenhando. Depois comecei a pesquisar o patrimônio histórico do meio rural, por causa das fazendas de café, né, a gente tinha uma fazenda, fui descobrindo nessa época. Dentro da própria fazenda você chegou a descobrir alguns documentos? Não, essa também é uma outra história. Não, dentro da fazenda, não. A gente compramos uma fazenda de uma família, né, o Soares Sampaio, Oliveira Castro, tinha móveis e tal, mas documentos originais não. Isso eu vim a descobrir bem depois. Mas começamos a nos visitar, porque muitas fazendas trocaram de mãos nessa época, nos anos 80. Ou bem de proprietários do século XIX, ou já proprietários que tinham adquirido na virada do século, por volta de 1900. E, nessa época, nos anos 80, a região estava sendo meio que redescoberta. Tinha sido lançado um livro, Antigas Fazendas da Província Fluminense. Aí começou o assunto a aparecer, vamos dizer assim. Era um assunto que estava muito ligado à decadência, à ruína, à escravidão, ao fim do café, e é uma visão negativa, né, de decadência. E nessa década de 1980 isso começou a mudar com essa aquisição por novos proprietários, ou gente que tinha tradição de família aqui, ou não, mas enfim, que começaram a ver essas propriedades como patrimônio. Elas deixaram de ser assim, casa velha, né, aquela ruína, aquela coisa abandonada, e passaram a ter uma visão, né, passaram a ser percebidas como patrimônios históricos, e aí a história do café começou também a ser revisitada, os proprietários, os donos daquelas fazendas originais, começou a haver pesquisa sobre quem tinha sido o Barão tal, o Visconde fulano, e isso movimentou muito, na verdade, nos anos 90, todo um segmento aí de pesquisadores da história brasileira, que começaram a produzir textos, pesquisas, coleções fotográficas de porcelana, de louça, né, de objetos, de